Olá, amiga, amigo, nós somos a Escola Extrajude, sejam muito bem-vindos. Nós estamos trabalhando com o propósito de qualificar pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Aqui ao meu lado, meu mestre, nosso professor Tiago Machado Burtê, seja muito bem-vindo. É uma grande satisfação tê-lo aqui ao nosso lado. Gostaríamos hoje, professor, de tratar sobre os limites da qualificação no registro de imóveis. Eu gostaria de saber o que o senhor poderia nos trazer sobre esse aspecto, sobre essa questão. Olá a todos, agradeço a oportunidade mais uma vez, né? Estamos sempre aprendendo e procurando compartilhar um pouco dessa matéria dos registros públicos, aí em especial o registro de imóveis. Hoje temos um caso um pouco diferente para trazer para vocês. Sim. Não pegamos um instituto próprio e tentamos passar o dia a dia dele, da aplicabilidade dele, Sim. mas sim trazer uma questão que está em aberto. Está aberta essa questão hoje nos limites da qualificação do registrador. Certo. Tá? Então, não daremos certeza, mas traremos dúvidas Sim. para a reflexão. Isso é importante. Certo. Isso é importante. Tá? Isso faz a pessoa ir atrás, desenvolver, pesquisar. O que vai ser dito aqui hoje que sirva para gerar reflexões e conclusões pessoais de cada um, de modo a gente procurar concretizar o direito do melhor modo possível. Tá? Limites da qualificação, primeiro a qualificação a gente tem que tratar dela o princípio da legalidade. Certo. Né? A qualificação decorre do princípio da legalidade, que é a atribuição do registrador, é um dos princípios. Sim. Tá? O registrador trabalha exclusivamente dentro da legalidade. E o que pode acontecer no que diz respeito à qualificação é que haja interpretações diversas em relação a esse limite que se lhe impõe. Isso. Certo? O direito por si só permite interpretação, não é uma ciência exata. Claro. É uma ciência em construção. E sabemos que tem muitos pontos ainda para serem trabalhados. Né? E nessa questão da qualificação do registro, ponto primeiro é a legalidade. Certo. E a legalidade é estrita. É o cumprimento da lei. Se a lei é boa ou má, para o registro não interessa. Tem que ser aplicado. Tá certo. Quem vai fazer a ponderação, o juiz de ponderação e de equilíbrio é o magistrado. Ou numa dúvida, num processo próprio. Tá? Mas se a lei é boa ou má, não interessa. O registro tem que exigir o seu cumprimento. Tá? E aí decorrem diversas questões que hoje não estão tranquilas, principalmente no que tange a qualificação dos títulos judiciais. Tá bem. Tá? Primeiro, título judicial não se forra da qualificação. Ele deve ser qualificado também. Tá? Mas é um título um pouco diferenciado. Certo. É um título que tem ali um trânsito em julgado. E se tem um trânsito em julgado, ele tem uma análise um pouco diferenciada. Tá? Porque tem a intervenção do Estado juiz que definiu determinada questão. Sim. Dependendo da natureza do processo, isto deve influenciar a qualificação do juiz. Qual a natureza do processo? Qual a natureza daquele trânsito em julgado? É uma decisão que constituiu direitos, que modificou, declarou, né? A natureza daquele processo tem relevância.
Um exemplo é uma homologação, uma partilha. Sim. Qual é a natureza dessa decisão? Ela torna imutável aquela situação ali dentro de uma partilha, e às vezes a partilha é equivocada. Aqui que é o X da questão. A lei está dizendo para fazer a partilha de determinado modo e foi feito, no caso concreto, de modo um pouco diferente. Mas tem trânsito em julgado. E aí, como é que se coloca o registrador nessa condição se ele recebe uma decisão judicial transitada em julgado e ele tem que se submeter ao que ali está escrito? Essa é a matéria para o dia de hoje. Tá? Inicialmente a gente vai procurar trazer aqui uma reflexão, antes de passar no assunto principal, que o registrador hoje tem que estar mais atento à sua função, à sua finalidade, que é registrar e não impugnar. Certo. Tá? Então, questões de ego, infelizmente, existem, devem ser deixadas de lado. Tá bem. A impugnação sempre com base na lei. Tá? Se vai fazer a impugnação é porque tem uma lei que estabelece e rege o caso. Sim. Não uma impugnação fundada no pensar do registrador. Eu quero que o título diga determinada questão porque é assim que eu entendo. Não é assim que funciona. Não pode ser assim que funciona. Tá? Isso aqui não está escrito como eu gostaria que estivesse e vou impugnar. Não, o registrador tem que saber ler e interpretar. Tá? E interpretar, às vezes, exige um outro olhar da mesma lei, do mesmo texto de lei, estabelecido no outro tempo. Então, a gente tem uma lei, às vezes, a Lei 6.015, 73, entrou em vigor em 76, já tem aí bastante tempo, né? E, às vezes, ela comporta um olhar, hoje, né, diferenciado de quando ela saiu. A visão da atividade registral na época era um pouco diferente, aquela questão mais fechada. Hoje, falamos em desjudicialização, em desburocratização. Significa o quê? É encontrar caminhos para registrar e não caminhos para impugnar. Tá? Então fica essa reflexão inicial. E posso lhe dizer que isso é uma constante vamos assim, na visão do usuário. Eu trabalhei por 10 anos na Corregedoria Geral da Justiça, na fiscalização dos serviços registrais e notariais, e a sequência, o volume de reclamações em relação especificamente a qualificação e a qualificação exagerada e aquilo que se convencionou chamar de impugnar vírgulas, né? Se vê ainda, toda hora, talvez ainda reflexo de um período em que a lei era muito fechada e o registrador se acostumou a fazer dessa forma. Né? Isso aí. Temos que ser registradores, não impugnadores. Tá? E a atividade tem que ser eficiente, tem que cumprir a lei pensando em gerar atos e não o contrário. Tá? Dentro dessa lógica, limites da qualificação, a gente tem que entender com o que a gente está tratando. Então, qual é o tipo de título? Sim. Daí vem uma reflexão. Eu posso qualificar uma partilha judicial de modo diverso de uma partilha extrajudicial? Questão relevantíssima. Por quê? Se o espírito da Lei 11.441 de 2007 foi de permitir a materialização do consenso, né, desjudicializando, desafogando o judiciário, né, não tem que ter um tratamento igual, equânime entre as partilhas judiciais e as extrajudiciais. Sim. Sob pena de quê? Daqui a pouco, por força do trânsito em julgado, né, está revestido do exame de qualquer, tá impedido do exame de qualquer questão por parte do registrador, e isso vai remeter todo mundo de novo para a justiça. Sim. Porque no meio extrajudicial é visão mais literal, mais fechada, né, sem possibilidade de construir diferente do que se constrói através de um convencimento do magistrado, e se o magistrado ficou convencido e deu a decisão, poderia ultrapassar, aplicar a lei, ao caso concreto, a lei de outro modo. A lei veio de determinado modo e disse, a sucessão funciona assim, paga assim para determinada pessoa, o quantum está sendo distribuído
para cada um na partilha, né? Na judicial estaria de modo diverso da extra, porque a extra fundada na lei, no Código Civil, né? E revestida do trânsito em julgado poderia fazer tudo. Será? É uma questão para refletir, não sei. Tá? Então a gente tem que entender com o que estamos tratando. A pergunta, ao tabelião não cabe flexibilizar e ao juiz sim? Boa pergunta. Boa pergunta. O tabelião, a princípio, é cumprimento da lei. Né? Agora, a mesma lei pode ser vista com outros olhos. Sim. Tá? Quando a partilha, né, lá no artigo 2017 do Código Civil, sim, né, ela trata em ela ser feita observando a maior igualdade possível. E no CPC, o artigo 648, a maior igualdade possível, prevenção de litígio e a máxima comodidade. Certo. Isso está no 2017 e no 648. CPC. 2017 Código Civil e 648 CPC. CPC, tá. Estamos na área da escritura pública. No momento que a partilha não está absolutamente conforme o que o Código Civil previu lá no direito de sessões. 2017 não permitiria uma certa relativização do que alguns registradores veem como absoluto? Por exemplo, faleceu fulano de tal, deixou a meieira e 2 filhos. Sim. Mas no pagamento não ficou absolutamente igual o quinhão de cada herdeiro. Né? Digamos que tenha ficado um imóvel para um filho e outro imóvel para outro filho. E os valores não são absolutamente idênticos. Sim. Dentro desse espírito do 648 do CPC, evitar problemas, evitar processos. Sim. A comodidade e a máxima igualdade. Essa máxima igualdade não seria um aspecto intrínseco da relação? Para eles estão satisfeitos daquele modo. Né? Eles estão entendendo que a igualdade está estabelecida, mesmo que um fica com um imóvel com um valor de avaliação um pouquinho menor. Mas para eles está satisfeita a igualdade. Percebam? É uma nova visão de analisar o caso. Por quê? Uma visão estrita, tu ia dizer não. É numérica a igualdade. Sim, é matemática. É matemática. Se não for igual, não pode ser. Não houve igualdade. Ou seja, trabalha com uma igualdade absoluta. Mas a lei fala em igualdade absoluta. Não, fala em igualdade possível. Isso. A máxima igualdade possível. Máxima igualdade possível. E isso aí não está dentro do aspecto de vontade deles? Claro. Então pode haver. Essa visão precisa ficar concretizada. Pode haver esse jogo, essa definição de igualdade interna entre as partes envolvidas. O que vai estar sujeito, por exemplo, é uma fiscalização tributária. Por exemplo, um excesso de legítima, né? Uma reposição ali, uma torne reposição, súmula 116 do Supremo, né? Vem o Estado e tributa como se tivesse havido alguma transmissão, embora a transmissão não tenha havido. Tudo bem, mas permite materializar como eles querem. Sim. Permite materializar, e daí no âmbito extrajudicial, via escritura pública, não via sentença com trânsito em julgado. É essa a reflexão que a gente está querendo trazer hoje. Limites da qualificação. Tá? Essa igualdade não estaria sendo atendida? Está sendo atendida. Não precisa ser de modo absoluto. E pode incidir tributação, pronto. O tabelião só tem que analisar. O tabelião é o registrador, que vai chegar no registro. Eles têm que analisar o seguinte. Estabelecida a partilha, né? Foi tributado ou não? Além do ITCD pelo evento morte, o Estado analisou a questão de eventual excesso? Analisou. Pronto. Tá bem. Permite ser cumprida aquela registrada, aquela partilha feita via escritura e registrada. Então, o que a gente está querendo concretizar para vocês? No âmbito judicial é possível isso? Sem dúvida. Sempre foi. Certo.
Sempre foi. Não precisa ser absolutamente igual em questão numérica o que está sendo pago de direito hereditário. Isso com trânsito em julgado, o registrador não deve interferir, não pode interferir. Tá? Mesma coisa vale para a escritura pública. Tá? Então fizemos esse paralelo inicial acerca das questões envolvendo partilha, para a gente trazer casos problemáticos relacionados com a qualificação, o limite da qualificação. Voltando, então a gente tem que ver com que título que a gente está trabalhando. Certo. Tá? E junto conhecer o direito material. O direito material não está valendo só aquele do direito sucessório lá, né? Está valendo a regra da partilha, 2017, está valendo o CPC, o 648, e incisos 1, 2, 3 ali. Tá? Já em seguida a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Eu quero trazer antes outra discussão nos limites de qualificação. Nós já vamos voltar então para rever casos de suscitação de dúvida, casos práticos, em que se determinou um modo de pensar que hoje a princípio é o que deve estar valendo, né? Antes disso, vamos trazer limites da qualificação. O registrador, volto a dizer, precisa saber analisar o título que ele está qualificando. Tá? Eu não posso fazer uma qualificação de um título particular usando legislação da escritura pública. Eu não posso estabelecer uma qualificação para um título que ele tem um regramento numa lei usando legislação de outro. Isso tem que ficar bem claro. Esse é um limite de qualificação. Tem que saber com o que eu estou trabalhando. Sim. Tá? Até que ponto vai essa qualificação, né, professor? Eu lhe pergunto, o registro de imóveis ocupa espaço de fiscal da lei conferido a outro órgão, por exemplo? Maravilha, maravilha de pergunta. Por quê? Via de regra, há um entendimento de que o registrador é fiscal de tudo e não é. Sim. Não é. Existe a corregedoria que vai fiscalizar o tabelionato de notas para fins de verificar o cumprimento dos requisitos da escritura. Certo. Essa escritura que está aportando o registro de imóveis, o registrador é o fiscal do tabelião? Não, ele tem que verificar as condições necessárias afetas ao direito real que ele está trabalhando, com o instituto que está sendo trabalhado ali. Sim. E não mais do que isso. Então, via escritura pública está materializando um instituto, né? E esse instituto tem reflexo no direito real, o registro tem que extrair o que for necessário daquele caso, não mais. Sim. Não mais. Se a lei, por exemplo, da escritura estabeleceu uma condicionante e não foi observada, e essa condicionante não tem reflexo no registro de imóveis, não é o registro de imóveis que vai fiscalizar o tabelião e impugnar a escritura dizendo que está faltando tal coisa. Certo. E sim, é a corregedoria. Tá? Outra questão que é possível a gente trazer, os documentos que passam pelo registro público do comércio. Estão sujeitos a uma qualificação lá do registro do comércio. Quando esses atos vão para o registro de imóveis, o registro de imóveis tem que fazer a qualificação. Não é não fazer qualificação. Mas tem limites na qualificação. Sim. Ele tem que verificar aquilo que vai materializar o direito real e ponto, e basta. Sim. Não precisa analisar outras questões que são analisáveis por outro órgão do registro público, que é o registro do comércio. Tá bem. Tá? Então, é uma questão que é preciso deixar claro que esse limite da qualificação existe em face do título que está sendo examinado e que existem outros fiscais.
o registro de imóveis observa os princípios registrais de modo a extrair daquele título que foi apresentado o que é necessário para o direito real, tá? Analisando se atendeu o que precisa para chegar no direito real. E se aquele título está de acordo com o que ele precisa ter, minimamente voltado ao direito real. Não mais do que isso. Tá? Então, é o preenchimento de requisitos formais essenciais que o registro deve examinar. Tá? A gente tem na mão, para qualificar, um instrumento particular de promessa de compra e venda. Um exemplo, tá? Promessa de compra e venda. Qual é o regramento que trata? Tem Código Civil, artigos 1417 e 1418. Tá. A Lei 6.015, por ser um instrumento particular, vai aplicar o 221.2. Os princípios gerais, as regras gerais, número de matrícula, artigos 222, 223, descrição completa do imóvel, artigo 225, tá? Qualificação das partes, princípio da especialidade subjetiva, o objetivo eu falei agora na descrição completa do imóvel, Tá bem. tá? Reconhecimento de firma, artigo 221.2, né? E de duas testemunhas, 1417, 1018, lá vai falar na cláusula de irrevogabilidade e retratabilidade. Agora eu preciso exigir certidões e declarações nessa promessa afetas à lei da escritura, por exemplo? Não. Eu não estou com a escritura pública na mão, eu estou com conhecimento particular. Então, declarações lá de débito condominial, por exemplo, isso está lá na Lei 7433, no Decreto 93.240. Precisa constar desse instrumento particular de promessa isso? Não precisa. Vai aplicar o artigo 1345 do Código Civil. O adquirente responde, ponto. Então não tem que exigir qualificação excedente ao que o título me exige. A natureza dele que vai me dizer. Eu estou com um instrumento particular, é um instituto da promessa com pré-venda, eu tenho que analisar isso, tenho que conhecer isso para materializar. Tá? Não mais do que isso aí. Então tem limite da qualificação. Certo. E agora nós vamos começar a adentrar de novo nos títulos judiciais. Vamos terminar na partilha, mas eu quero trazer uma outra questão antes. Título judicial, como foi falado, não se forra da qualificação. Se está para registrar mandado de usucapião, artigo 226 da Lei 6.015, exige os requisitos da matrícula. Se não tem requisito da matrícula, devolve. Vai ter que fazer constar no título judicial os requisitos da matrícula, cumprir a lei. Certo. Outra, o juiz também tem que conhecer a lei de registro público. Tem que fazer, cumprir. Né? O artigo 225 também, a descrição completa ali está a remissão ao juiz, inclusive. Tá? Um processo de usucapião de imóvel rural interposto no ano de 2010 já traiu a obrigatoriedade do georreferenciamento. Chegou para registrar, não tinha georreferenciamento, vai dar impugnação. Faltou um requisito formal previsto na lei. Está lá no artigo 2º do decreto 5.570 de 2005. Uma carta de arrematação tem requisitos no CPC. Esses requisitos o registrador tem que qualificar. Não tem todos os requisitos, vai fazer impugnação. Esse é o limite da qualificação do título judicial. Verificação de requisitos extrínsecos. Tá? E quando a gente está tratando de título judicial, é importante a gente lembrar de uma decisão do Supremo no habeas corpus 85.911, dígito 9. 85.911, dígito 9, de Minas Gerais. Processo trabalhista, né? Gerou um título e foi ao registro de imóveis e foi impugnado. E o juiz do trabalho entrou contra o registrador, alegando crime de desobediência, estava desobedecendo à ordem judicial. Né? E o registrador só estava fazendo a qualificação do documento conforme a lei lhe obriga. Sim. Tá? E o Supremo disse que não comete crime de desobediência o registrador quando ele está observando a Lei 6.015.
Certo. Ele está analisando os aspectos extrínsecos formais do documento necessários. Tá? Então, pode haver impugnação de título judicial. Sim. Tá? O que não pode é o registrador adentrar no mérito. E aí, vamos começar a tratar principalmente das partilhas. Sim. Né? Principalmente das partilhas. E eu vou trazer para vocês 3 julgados, São Paulo, Estado de São Paulo, tá? Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, Sim. que é uma das maiores fontes no país de jurisprudência, de registros públicos, de registros de imóveis. E aqui tem um norte de como que o registrador vai agir. Tá? São elas as decisões na apelação cível número 1097628, dígito 75.2014.8.26.0100. Essa é uma. A outra que temos como referência, apelação cível número 1006527, dígito 23.2015.8.26.0196. E apelação cível número 11.08424, dígito 91.2015.8.26.0100. Nessas decisões, é possível a gente analisar um limite na qualificação do registrador, bem claro. Com relação a essas partilhas, diz respeito à qualificação extrínseca. Não pode o registrador adentrar no mérito da decisão. Casos narrados aqui em que o registrador entendeu que teria havido a quebra dos princípios da continuidade e da disponibilidade. Por exemplo, foi feito um pagamento na partilha sem observar fielmente a ordem da sucessão. Nesse último exemplo, por exemplo, trazendo aqui para vocês, o registrador entendeu que quem deveria receber a herança seria uma tia do falecido, né? Que ela preferiria, na ordem da sucessão, aos sobrinhos. E a partilha veio pagando aos sobrinhos e não pagando à tia. E a tia compareceu ao processo. Sim. Né? O juiz analisou a questão. Quando o juiz analisou a questão, ele entendeu que estava correto, né, o pagamento para aqueles sobrinhos. Tá? Então, nessa ordem da sucessão, o registrador fez o exame conforme o que ele entende do direito sucessório. Sim. E entrou no mérito. E entrou no mérito da decisão, dizendo, olha, não poderia ter sido pago desse modo. Sim. Aí que é o detalhe da questão. Tá? Entendo que deve o registrador fazer esse exame quando não tiver pronunciamento judicial. Quando a questão passou sem ser percebida pelo magistrado. Daí está correto, né, a manifestação do registrador, a impugnação, para que sirva de alerta. Né? E esse entendimento é um pouco diferente dessas decisões tratadas, inclusive. Tá? Nessas decisões, a gente percebe que em nenhum caso o registrador deveria interferir. Eu também acho que é um pouco problemático isso. Tá? Porque tem uma regra, inclusive tributária, relacionada com a partilha. Nessa questão da tia, se ela compareceu e manifestou ali o seu interesse de que fosse feito o pagamento para os herdeiros, significou o quê? Que houve uma aceitação tácita e uma transmissão. Então, no mínimo que se tivesse aferido esse outro imposto de transmissão. Sim. Porque o registrador é fiscal. Artigo 289 da Lei 6.015. Tá? Ou seja, não interferir com relação ao mérito. Sim. Mas analisar aspectos extrínsecos, que um deles é o pagamento do tributo. Tá? Certo. Entendi. E, quando rompida a ordem,
sem pronunciamento do juiz, sem uma análise do juiz acerca de um caso que tenha justificado esse rompimento da ordem, aí acho que o registrador deve sim estar atento e alertar o judiciário. Porque pode ter passado despercebido pelo juiz pode. E cabe aí o registrador, nesse caso, fazer um alerta ao juiz no sentido de que determinada situação não foi analisada, não foi verificada. Isso mesmo, tá? Isso mesmo. Então é essa questão que a gente quer deixar claro para vocês. Tem limite na qualificação, mas tem a possibilidade, em alguns casos, quando o judiciário não se pronunciou, não analisou uma questão e houve a homologação de modo diverso ao que a lei diz, né? Isso permitiria um reexame, tá? Embora essas decisões aqui citadas, nesse ponto, elas sejam mais ampliativas ainda. Mais ampliativas. Elas indicam que é só aspecto formal. Sim. Tá? A gente já defende uma situação um pouquinho diferenciada, porque estaria o registro praticando um ato que ali na frente pode estar sujeito a uma anulação via um outro processo para derrubar aquela ação. Tá? Uma questão que a gente tem que deixar clara ainda, qual é a natureza dessa decisão, esse trânsito em julgado na partilha, que é uma decisão homologatória. Sim. O trânsito em julgado nessa ação é diferente. Uma ação onde tem o contencioso, uma ação de divisão, uma ação de demarcação. Essas sim, que são muito problemáticas no processo e para materializar no registro. O que determinou o processo, o registrador jamais deve interferir. Tá? Inclusive com outras questões. Com área mínima de imóvel rural. Se tem o trânsito em julgado e está decidido de determinado modo... Não entra nesse mérito. Não entra nessa. Cumpre. O que veio no título, cumpre. Até porque Cumpre. A intervenção judicial nesse tipo de ação demarcatória, né, de divisão, tem problemas graves ali. Sim. No relacionamento, na vida em condomínio, na vida com os lindeiros. Tá? E houve o contencioso estabelecido, contraditório, né? E o que foi decidido vai ter que se materializar no registro. E às vezes vem títulos difíceis até de entender, se não tiver todo um histórico do processo. Sim. Né? E é mandado de registro. Na dúvida, quando vier esse tipo de ação, transcreve o que está na decisão. Sim. Para que fique bem entendido. Porque tem casos que o judiciário tem que bater o martelo e definir, e o que definiu vai ser cumprido, e não tem outro modo de resolver. Não é o pensamento formal do registrador com relação a requisitos, daí, com formalidades. Não foi observada determinada questão que era inerente a um condomínio, uma anuência, etc. Já foi. A questão estava em juízo e o que o juiz decidiu vai ser verificado. Agora, voltando para a questão das partilhas. A natureza dessa partilha, quando não for partilha onde tenha consenso, o dissenso. Sim. Né? Porque às vezes uma sentença, uma partilha, foi uma partilha litigiosa. Sim. O que ficou decidido ali cumpre o que foi decidido. Sim. Independentemente de o registrador querer que cumpra determinada formalidade. Não pode. Tá? Mas agora nas consensuais, onde é só meramente homologatória, aí sim se permite alguma reflexão do registrador quando o juiz expressamente não analisou a causa. É essa a questão que a gente quer deixar claro para vocês. Tá? Partilhas judiciais. A gente encontra decisões quase que deixando de lado a aplicação da lei. Quando o juiz analisou o caso e concordou e decidiu, perfeito, maravilha, está decidido, o registrador cumpre e não entra no mérito. Sim. Agora, vou deixar bem claro, quando se pretende materializar um direito via homologação que rompe com o que a lei diz, quando não houver, repito, a intervenção judicial analisando o caso, deve o registrador levantar a questão.
Tá? Dá para fazer uma analogia com embargos de declaração? Olha, seria uma impugnação parecida, com um efeito de embargos aí, né? Não com efeitos de embargos, mas para trazer. E a gente vê de tudo na prática. Tem juiz que procura corrigir e sanar eventual vício, vai atuar faltou sentido. Análise, né? Foi omissa. Né? Tem juiz que realmente entendem a posição do registrador e tomam as providências para sanar o problema, e tem juízes que mandam cumprir independentemente de outras questões, né? E o registrador daí, né, quando houve uma reanálise após o levantamento do problema, cumpre. Tá? Cumpre. Assim como, por exemplo, inúmeros casos relacionados com penhoras, indisponibilidades. Indisponibilidades. O registrador faz uma consulta ao juiz, né? Vem uma indisponibilidade contra alguém que não está na matrícula do imóvel. Sim. O registrador, o princípio da disponibilidade continuada da excelência, não tem como averbar isso aqui, porque não está em nome do executado. O juiz despacha, registrador, dentro do processo tem outras informações que o senhor não sabe. E eu tenho conhecimento. Averbe mesmo assim. Vai ser cumprido. Vai ser cumprido, não pode o registrador. E essa posição do juiz é vinculativa, ou seja, quando surgirem outras circunstâncias semelhantes ou iguais ou parecidas, o registrador vai se basear naquela decisão anterior, ou ele haverá de tomar sempre a providência de impugnar e levar ao juiz de novo a mesma questão, a mesma matéria, ou semelhante, ou é vinculativo? Uma vez o juiz decidiu sobre determinada circunstância, aquele registrador, mesmo sabendo que pode ter havido um engano, pode estar errado, ele vai obedecer à situação antiga? Boa questão, porque se foi perguntado para um juiz, feito uma consulta dentro de um processo específico, esse não é o juiz, o corregedor do registro de imóveis. Sim. Tá? O juiz vai resolver aquele caso específico. Tá. E pronto. Agora, se foi uma dúvida registral, e na dúvida registral, o juiz corregedor analisou o caso e entende que aquela decisão deve valer para todos, ele vai estabelecer um efeito normativo. E daí sim, o registrador está vinculado. Está vinculado. Né? Aquela decisão com efeito normativo vale para todos os casos idênticos. Certo. Mas daí oriundo do juiz administrativo corregedor do registro que vai estabelecer essa questão. Para encerrar, então, apenas para trazer a vocês essa matéria que é fonte de inúmeros problemas diários no registro de imóveis. A gente não trouxe aqui esse ponto para a gente trazer certezas, repetindo, e sim para trazer reflexões. Tá? Principalmente nesse caso das partilhas. O registro tem que estar preparado para enfrentar tanto a partilha judicial quanto a extrajudicial. Na extrajudicial não há um regramento absoluto das partilhas. 648 do CPC e 2017 do Código Civil estabelecem formas de atuar, e o registrador tem que estar preparado, sempre analisando a questão tributária. E nas partilhas judiciais, nos casos onde tem litígio, o que decidiu está decidido. E onde não tem litígio, onde for homologatório, né? Se o juiz analisou uma questão que vai ser materializada de um modo diferente do que estava na lei, o registrador vai cumprir. Se o juiz não analisou, o registrador pode levantar a questão para o juiz esclarecer. Tá? Então, para encerrar essa questão de qualificação, acho que era isso que tínhamos para oferecer nesse momento, e é uma matéria em aberto para maiores estudos e acompanhamento da evolução da jurisprudência. Muito obrigado, professor Tiago. Efetivamente uma matéria teórica em aberto, há ainda desdobramentos sobre isso, né? E sem quero dúvida. Agradecer a sua participação, agradecer ao senhor e à senhora que está aí nos prestigiando. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. Voltamos numa próxima oportunidade e bons estudos aí.